Fala galera, tudo bem com vocês? Rubio aqui. Vou mostrar para vocês a minha análise aqui do Bitcoin, tá bom? E do Ethereum. Vou mostrar só os dois gráficos, não vou mostrar mais. Vai ser um vídeo muito curto, tá? Para vocês não ficarem enjoados e para mim mostrar o que eu acho, a direção que o preço pode acontecer durante esse mês de junho. Fechou? Bora lá, vou compartilhar o gráfico aqui com vocês, tá? Então, gráfico do Bitcoin na tela. Gráfico semanal aqui, análise semanal, tá? Bitcoin rompe o seu topo histórico, só que não consegue se manter acima, tá bom? Ele já está retornando novamente, tá? Se você fechar a barra, se você quiser colocar esse suporte aqui para baixo, eu acho que é errado, porque na onde teve mais toques foi aqui em cima, tá bom? Exatamente onde está esse canal lateral que está aqui, tá bom? Então o Bitcoin ele veio lá no começo do ano, batendo no seu topo histórico duas vezes, tá? Fez praticamente um topo duplo, depois retornou para baixo do canal. Então ele pegou esse canal aqui, fez Ctrl C, Ctrl V, jogou para baixo e literalmente achamos ali o suporte, tá? A direção é exatamente quase igual. Depois ele ter tocado próxima à região de 72, ele fez seu fundo, que era o esperado mesmo, tá? Depois disso ele voltou a subir. Já faz bastante tempo que ele estava subindo no semanal. Então a gente entra aqui dentro do RSI, ele está fazendo esse padrão aqui, tá? Normalmente, galera, no terceiro toque dele em sobrevenda, que é depois dessa linha aqui, normalmente, tá bom? Esse ciclo está sendo diferente dos outros, mas normalmente no terceiro toque. Então, já teve um, dois, três, pode ser que agora o quarto, mas esse aqui eu conto como o mesmo, tá bom? Porque ele saiu muito pouco. Mas eu falo tipo assim, é descer e tocar, tá? Normalmente, quando ele desce e toca de novo, pela terceira vez, fundo, é literalmente o fundo, não, é o topo do mercado do ciclo de alta, tá? Então a gente tem que ficar bem atento nisso. Ele não tocou, ele chegou próximo aqui e agora ele está retornando um pouquinho. Por que ele está retornando um pouquinho? Porque está bastante vendedor. O mercado não está tão animado. Pode ver que hoje, eu estou gravando hoje, ó, quinta-feira, tá? 10, 11 horas da manhã, o mercado está em queda, por motivos de pessoal estar realizando lucro, tá bom? Mas vamos entrar agora no diário, que eu vou mostrar para vocês outro ponto, que foi que ele rompeu o seu topo, então a gente aproxima um pouco mais o gráfico, dá um zoom, tá? Cada barra dessa quer dizer um dia, então ele rompe o seu topo, tenta fazer o pullback e não consegue, tá? Então ele faz um topo aqui, depois ele faz um topo mais baixo que esse, por isso que a gente teve queda, tá? Rompemos para baixo, ou seja, entramos de novo no canal lateral e aí agora ele faz um pullback ao contrário, né? Ele sobe aqui, toca na resistência que depois agora virou resistência para depois retornar. Então, ou o Bitcoin ele se segura aqui nessa região, tá bom? Ele tem essa região para se segurar, tá? Ou ele se segura nessa e tenta voltar a subir. Caso ele rompa, na minha opinião, esse 102.674 exatamente, tá? Mas obviamente não é um número exato, é uma região, então. Então, se ele romper essa região, ele vai muito provavelmente retornar aqui para os 99, na minha opinião. Fechou? Então, se ele retornar ali, tá bem de boa, bem tranquilo. E aí, agora, o que pode ficar feio? Se ele retorna aqui nessa região de 99 e depois tenta voltar a subir e não consegue, bate nessas duas resistências e volta a descer. Aí sim vamos ter uma mudança de tendência de alta para uma mudança de tendência de baixa dentro do gráfico diário, tá bom? Lembrando também que o RSI aqui, ó, deixa eu só apagar esses outros aqui para não ficar tão, que é o do semanal, tá? O RSI ele foi lá, ele tocou lá, então na região de sobrecompra, desculpa, e aí agora ele está na região aqui medial. Se ele descer para baixo, quer dizer que pode ter uma pressão vendedora um pouco maior. Mas acredito que aqui já é muito excelente, porque se a gente for analisar, eu sempre gosto de analisar isso, ele está na metade do canal. A última vez que a gente estava na metade desse canal aqui, que é o de 50, era nessa região aqui. E foi em 15 de abril. E 15 de abril o preço estava exatamente 83 mil dólares. Então, se a gente analisar que se ele está no mesmo patamar de 83 mil dólares no RSI diário, é muito interessante, porque se ele volta a subir, o preço vai disparar bem, tá? Gráfico de 4 horas, vamos diminuir nos gráficos. Ele já tocou uma região sobrevenda. Região de sobrevenda de 4 horas é região de compra para hold de longo prazo. Tem que comprar região de sobrevenda de 4 horas. Então, se você está numa região de sobrevenda no RSI de 4 horas, você tem que estar comprando Bitcoin, fechou? Voltamos aqui, é a mesma coisa, o mesmo padrão. Ele se segura na resistência, sobe, rompe a resistência, não, desculpa, ele se segura no suporte, rompe a resistência, tenta se manter acima da resistência, não consegue. Bum, desce para baixo. E agora
agora que virou suporte, né? Agora o suporte que tentou se manter acima do suporte vira resistência novamente e agora joga o preço para baixo. Como eu falei para vocês, o 102 mil agora é um suporte, tá bom? Então ele vai tentar se manter em cima desse suporte, tá? Depois, se ele conseguir manter acima desse suporte, deixa lateral para depois o preço subir. Caso ele não consiga manter esse suporte, esse suporte vai virar uma resistência quando ele romper para baixo. E aí depois ele vai provavelmente chegar na metade do canal, que também é um suporte do gráfico do Bitcoin, tá bom? Ethereum. Eu acredito que o Ethereum seja um pouquinho, não sei se é um pouquinho mais forte que o Bitcoin, tá bom? Nesse mês final agora, mas o Ethereum deu uma bela pancada. Deixa eu voltar para o semanal aqui. Então o Ethereum deu uma bela pancada. O Ethereum estava numa tendência de baixa. Esse padrão aqui eu gosto muito, que pode ser considerado um padrão bumper run. Então, ele toca algumas vezes, faz um fundo maior para depois romper a resistência, essa linha de tendência de baixa aqui. E aí agora tem um caminho até que razoavelmente livre, mais ou menos, né? Porque aqui em 2.800 ele tem uma resistência muito grande, que é o canal, tá? Então, se você pegar aqui, ó, você pode ver que ele já tentou tocar 3 vezes e não conseguiu romper. Mas se ele entrar aqui, na minha opinião, ele vai voltar para os $4.000. Depois que ele chegar nos $4.000, aí sim eu acredito que ele pode ter uma queda novamente. Então, ele pode fazer talvez mais ou menos assim, ó, ele vem aqui, toca de novo, depois chega lá, e aí ele fica lateral, depois volta a cair aqui, tá? Pode ser que o padrão gráfico é esse, tá bom? Pode ser que ele faça isso exatamente dessa forma. E depois disso eu não sei, talvez esse tempo aqui de queda pode ser de 3 meses também, igual tá tendo, na minha opinião, tá sendo 3 meses de alta, 3 meses de queda, 3 meses de alta, 3 meses de queda. Tá? Eu acho que pode ser dessa forma. Então, o Ethereum, na minha opinião, é isso também. Se a gente pegar aqui o Ethereum contra o Bitcoin, cara, tá muito interessante. Por isso que eu falei que o Ethereum pode se surpreender, porque ele fez um fundo aqui, claramente isso aqui é um fundo, tá? Essa região aqui, ela ficou um fundo, e aí ele conseguiu romper acima dessa média, se manteve acima dessa média, isso é o mais importante, e agora está fazendo aí 2 semanas já um pouquinho mais forte que o Bitcoin. Pode ser a qualquer momento que tenha aí uma semana bem positiva, mas assim, tá bom? E aí vamos marcar um fundo no Ethereum. E se a gente marca um fundo no Ethereum contra o Bitcoin, muito provavelmente as altcoins também vão seguir forte nela, tá? Uma altcoin que está muito forte, mas teve agora uma queda razoável, é a Virtual, tá? Mas tem que ficar atenta também, tá bom? Deixa eu botar no diário aqui, que é mais fácil deixa eu botar aqui. É mais fácil de analisar, tá? Então, a gente tinha todas essas resistências e suportes aqui, ele já rompeu, só que agora ele tá nessa aqui, tá brigando forte, a gente pode até descer um pouquinho, é uma região aqui, né? É uma região que ele tá tentando brigar aí, ele rompe, ele volta, mas está se segurando muito bem aqui nesse suporte, que agora é provavelmente aí de 1,70, 1,60 até 1,90, tá? Mas tá no meio aqui dessa região, então tem que ficar atento, tá? Por mais que ela teve uma alta surpreendente, né? Olha isso, ela subiu mais de não sei quantos por cento. Falei que não ia mostrar de quanto, eu vou mostrando aqui, tá? Mais de 18.000%. Depois teve uma queda bem acentuada. Acredito que ela possa sim voltar aqui ao topo. Então tem que ficar ligado, tá? Então, demais é isso, galera. É rapidinho, é o que eu tô prevendo. Então, o Bitcoin ele pode se manter acima. Se ele se manter acima ali dos 102 mil, eu acredito que ele pode subir. Aí procurar preços que eu não sei, ninguém sabe, tem uma estimativa de quanto ele pode chegar, mas quando está descobrindo o topo não tem como saber. Se ele romper para baixo, ele vai chegar até os 98, e depois vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que vai ser assim. Então tem que dar uma analisada dia por dia para ver como que vai ser a reação do Bitcoin. Fechou? Então é isso. Um abraço, até mais, falou, galera.